Bem, pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês em mais um webinário voltado para o certame do ISS de Guarulhos, ok? Então, hoje, o nosso foco vai ser a disciplina de informática, tá? Então, na verdade, nós já tivemos um webinário anterior com foco em tecnologia da informação e agora o nosso foco principal vai ser a disciplina de informática. Então, eu pretendo passar aquelas dicas mais quentes que serão importantes para todos vocês na hora da prova, ok? Eu vou compartilhar então a minha tela com vocês e a gente segue aqui com a transmissão pelo Facebook, pelo YouTube, e é isso aí. Vamos lá então. Então, informática para ISS Guarulhos. Vocês me encontram pelas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Twitter. Eu deixei aí nesse slide para vocês o meu e-mail do Ponto dos Concursos e a fanpage também com várias dicas, várias sugestões e aquelas noções assim que serão de grande valia para a sua prova, ok? Então aproveitem, sigam lá as redes sociais, o canal do YouTube. Eu coloquei aqui para vocês o link desse canal, só mostrando aqui um pouquinho. Deixa eu mostrar aqui, né, uma boa fonte aí de informações para todos vocês. Então, vamos lá. Vejam só que aqui eu disponibilizei os últimos webinários, aulas ao vivo aí, direcionadas para determinadas provas, aulas de cursos regulares. Então, aproveitem que esse material foi criado com todo carinho para vocês aí fixarem determinados conceitos que são repassados aí em sala de aula, tá? Nas aulas em PDF, né? Então, vamos lá. Retomando aqui. Então, vamos voltar. Então, eu já mostrei para vocês. Tem os dois livros aí publicados, um com foco na Fundação Carlos Chagas e o outro com foco na Banca CESP. Todos os dois são livros de exercícios, né, de questões comentadas aí para concursos. Então, aproveitem. Bem, pessoal, ISS Guarulhos, então, o edital foi publicado. As inscrições estarão abertas até o dia 25/3. A prova vai ser em 5 de maio, né? E nós temos, então, 50 vagas no cargo de inspetor fiscal. Então, eu já falei um pouquinho sobre isso. O salário inicial é de 6.042, mas vocês têm aí algumas gratificações, bonificações que aumentam em muito esse valor, ok? Então, a prova de informática e TI, ela tem peso 2, então nós teremos aí 10 questões na parte 1 desse certame. Então, a disciplina Informática e Tecnologia da Informação, ela está incluída aí na prova de conhecimentos gerais. E as atribuições, então, do cargo de inspetor fiscal. Dentro da área da parte de informática, né? Como que a informática e as novas tecnologias podem oferecer subsídios ao inspetor fiscal? Então, na elaboração de planilhas eletrônicas, de documentos, relatórios da área de fiscalizações, criação de relatórios fiscais, e aí você vai utilizar diversos recursos, como recursos para verificação ortográfica, recursos de hifenização, né, que a banca gosta, inserir imagens, figuras, inserir índices, né, sumários e vários outros recursos. Então, a gente vai estar focando em comandos, em teclas de atalho, que nos darão aí subsídios para realizar essas diversas ações. Criação de gráficos, a análise de gráficos que, porventura, aí, possam ser liberados em uma questão de prova. Na parte aí de segurança da informação. Então, o inspetor fiscal, ele precisa ter noções básicas do conceito aí de códigos maliciosos. Então, saber o que é um vírus, um worm, um cavalo de Troia, quais são os cuidados que ele deve tomar no uso aí dos recursos de tecnologia da informação para se resguardar quanto a essas novas ameaças, né, que porventura podem atingir o seu equipamento ou, né, algum dispositivo aí que ele vai utilizar, até mesmo fora da organização, mas acessando os sistemas aí da empresa. Na parte de internet, intranet, também
essa diferenciação é importante para a prova. Na parte de redes, então ele tem que saber se conectar a uma rede sem fio, se conectar à rede de computadores do órgão, saber utilizar o LibreOffice, tá? Então, várias instituições aí, né, como é o caso aí do ISS Guarulhos, eles podem utilizar tanto o pacote Office quanto o pacote LibreOffice. Hoje, por exemplo, na Assembleia Legislativa de Minas, nós não utilizamos mais o Office. Lá, todos os usuários, né, quer dizer, 99% dos usuários utilizam o pacote LibreOffice. Então, isso já faz parte aí da realidade de muitos órgãos públicos. E, como o pacote LibreOffice ele já vai ser cobrado, na parte de correio eletrônico, a gente também já vai checar o Mozilla Thunderbird, e o pacote Office vai ser cobrado, então, além disso, o Outlook, aí a gente vai pegar a versão aí 2016 para dar mais ênfase a ela. E na parte de hardware, né, aqueles conceitos básicos, portas USB, monitor, impressoras, e conceitos aí de tamanho de unidade de armazenamento, qual que é a diferença entre essas unidades de armazenamento. Então, são conceitos importantes para a prova, além de saber utilizar o sistema operacional Windows. Então, a gente passou aí por todos os pontos que eu considero mais importantes. Na parte de redes, a gente precisa identificar todos os equipamentos utilizados na interconexão de redes, o conceito aí de modelo OSI, modelo TCP/IP, quais são os principais protocolos em uso em um ambiente aí, né, pelo fiscal, né, pelo profissional aí que irá utilizar esses recursos. Então, ele tem protocolos específicos para a parte de correio eletrônico, para a parte de acesso a páginas web, para transferência de arquivos, né, para gerenciamento de redes, protocolos aí para você poder oferecer a parte de endereçamento de máquinas automaticamente. Então, todos esses protocolos que fazem parte aí mais da nossa realidade, no dia a dia das nossas atividades, eles podem vir aí a ser cobrados pela banca. O Excel, então, a utilização de funções, fórmulas, criação de gráficos, isso também vale para o Calc, tá? Então, na parte aí de apresentações, então a gente tem o PowerPoint no pacote Office e o Impress no LibreOffice. É isso, vamos então fazer algumas questões e eu vou passar mais algumas dicas aqui hoje para vocês, tá? Os meus cursos, eles podem ser acessados através desse link que eu deixei para vocês. Eu faço parte hoje do ponto de todos os projetos, né? Na turma de elite, cursos em PDF, pacotes em PDF, aulas em vídeo, aulas ao vivo, a parte do ponto recursos, e eu coordeno todos os cursos de informática e tecnologia da informação. Então, desde 2008 até hoje, né, já foram mais de 600 turmas, né, 600 cursos aí sob a minha responsabilidade. Tá? Então, é um prazer trazer essa experiência da área de concursos para vocês, né? Como autora de livros e professora aí no ponto, e também a experiência do dia a dia como uma profissional da área de tecnologia da informação, que lida com as novas tecnologias e com as tecnologias em uso na organização e que trabalha diretamente aí na central de serviços, dentro aí da filosofia do ITIL, para oferecer aí uma entrega eficiente, né, aos usuários da Assembleia. Então, eu tenho trazido aí para vocês toda essa expertise, né, para que a gente consiga mapear o estilo de questões que será, né, que serão destacadas para vocês na sua prova. Aqui eu coloquei nesse slide os cursos voltados para ISS Guarulhos. Tá? E se alguém quiser aí um curso mais geral, né, não tão específico para o ISS, então tem o curso de informática para iniciantes e o curso de tecnologia da informação regular, que seria o mais indicado, tá? Mas para quem está com foco específico na prova de ISS Guarulhos, então seriam esses três iniciais aqui, um pacote completo em PDF, o curso de tecnologia da informação, o curso de informática, no caso aí das minhas disciplinas, tá?
Então vamos lá, umas dicas de hoje. Então vamos começar falando sobre segurança da informação, ok? Então eu quero trazer para vocês o conceito aí de malware e mostrar uma diferenciação entre os principais códigos maliciosos que você pode encontrar no seu dia a dia, né? E em uma questão de provas. Deixa eu pegar aqui. Só vou colocar o ponteiro aqui de marca-texto. Eu gosto do seguinte, toda questão eu começo a destacar na questão os pontos de maior, que merecem a nossa atenção, ok? Então, vamos lá. Um funcionário de uma empresa percebeu que o seu computador estava sendo controlado, ó, tem uma palavra-chave aqui, controlado remotamente, sem seu consentimento. Quando foi notificado pelo administrador da rede que, a partir do seu computador, estavam sendo enviados spams, realizados ataques de negação de serviço e propagação de outros códigos maliciosos. Então, veja só, pessoal, o computador, então, de um determinado funcionário, ele estava sendo controlado remotamente, sem o consentimento desse usuário. Então, o usuário, na verdade, ele nem sabia que isso estava acontecendo. Como que um profissional de TI pode identificar isso? A partir das ferramentas de segurança. Então, nós temos aí ferramentas, por exemplo, antibots, são módulos adicionais de segurança que você pode agregar a um firewall, por exemplo, e a partir daí você identifica tentativas de conexão do mundo externo com uma máquina dentro aí da organização, tá? Então, a partir desses logs, né, que são visualizados pela equipe técnica de TI, a gente consegue saber se uma determinada máquina está sendo vítima aí desse tipo de ataque. Então, esse equipamento em específico, ele estava sendo utilizado para enviar spams. Então, todo mundo aí praticamente já recebeu spams, né? A todo momento nós recebemos aquelas mensagens indesejadas que ocupam espaço na nossa caixa postal. E eu já vi vários usuários respondendo mensagens desse tipo, né? São aqueles usuários chamados de clicadores compulsivos. Então, eles saem clicando em tudo que aparece, em todos os links que aparecem nas mensagens e ainda respondendo mensagens de golpistas que utilizam de artimanhas como spams para tentar abusar da sua ingenuidade. Então, essa máquina, além de enviar spams, ela estava realizando ataque de negação de serviço. Então, por exemplo, ela poderia ser utilizada para atacar um determinado site na internet a ponto de fazer com que aquele site ele fique fora do ar. Então, imagine o seguinte, quando você tem milhões de máquinas atacando um determinado site, né? Isso aí a gente já teve ataques cibernéticos na internet com esse tipo de ameaça, e aí você, né, acaba paralisando o serviço daquela instituição. E essa máquina propagava outros códigos maliciosos. Então, a banca quer saber, esse computador estava infectado por né? Então, vamos adiante para a gente poder entender o que são, então, esses códigos maliciosos. Então, malware, na verdade, é uma palavra que designa um software malicioso. Então, são espécies de malware. Vírus, worms, os bots, os cavalos de Troia, spyware. Será que é preciso saber todos esses nomes? Sim, tá? E a gente precisa entender quais são as principais características dessas ameaças para que a gente não seja a próxima vítima e para que nós possamos acertar a questão de prova, né, relacionada a esse tema. Então, eu criei um mapa mental aí para vocês. Vamos começar, então, a entender o que é um vírus. Então, o vírus, ele é um código malicioso. Ele tem uma finalidade específica. Ele precisa de hospedeiros. E ele propaga-se fazendo cópias de si mesmo e tornando-se parte de outros programas e arquivos. Então, guardem isso, ó, que eu destaquei em vermelho aí para vocês. Nós temos vários tipos de vírus. Vírus de boot, vírus de macro, vírus de programa, vírus de celular, né? Eu tenho aqui o antivírus também no meu celular. Vírus de boleto, vírus polimórfico. Esse polimórfico, ele altera o seu formato constantemente para dificultar a sua detecção pelo antivírus. Ok? O vírus de boot, que já foi cobrado aí pela banca, infecta o setor de boot
né? Então, na hora que o equipamento ele é ligado, esse vírus ele é carregado para a memória, né? E pode começar a infectar outros arquivos que forem carregados aí nessa máquina. Então, nós temos o vírus criptografado e assim por diante. Bem, então vamos lá. Uma questão muito comum é a diferença entre vírus e o worm. Então, o worm, diferentemente do vírus, ele não precisa de hospedeiros. Ele propaga-se automaticamente, explorando vulnerabilidades. Então, ele vai se autocopiando pela rede, né, para todas as máquinas que ele identificar pela frente que estão vulneráveis. Então, imagine o seguinte, eu estou em uma rede hoje com 10 mil equipamentos. Então, imagina que a Microsoft tenha lançado uma correção de segurança do sistema operacional. E nenhum desses 10 mil equipamentos ainda teve essa atualização de segurança devidamente aplicada, ok? Então, todas essas 10 mil máquinas encontram-se vulneráveis, né, com uma brecha de segurança nesse cenário que eu reportei para vocês. Então, se eu crio uma ameaça que vai explorar justamente essa vulnerabilidade, então, se essa ameaça, ela entra na rede da minha organização, ela vai se propagar automaticamente por todos esses equipamentos. E isso provoca lentidão na rede, provoca gargalos, né, no acesso a determinados sistemas. Isso pode paralisar todo o funcionamento aí dessa rede. Tá? Então, é importante que a organização e você, né, em casa, no seu equipamento, você esteja aplicando devidamente as atualizações de segurança, né, os patches que são disponibilizados para os sistemas operacionais, e existem patches também para aplicações específicas, né? Por exemplo, eu tenho atualizações de segurança para o pacote Office, eu tenho atualizações para um determinado browser. Então, de vez em quando aparece lá uma notícia que a Microsoft liberou uma atualização de segurança para o Google Chrome. Então, se você não atualizar o seu Google Chrome, a sua máquina, ela encontra-se nesse estado aí de vulnerável, ok? Podendo aí receber uma dessas ameaças a favor do crime digital. Então, o worm, ele se propaga automaticamente explorando vulnerabilidades. E quando o worm, ele é comandado remotamente por um criminoso, né? Ele é conhecido como o bot. Uma rede de máquinas contaminadas por essa ameaça, que é o bot, é conhecido como botnet, tá? Então, essa rede ela é conhecida também como uma rede zumbi, tá? Então, eu posso ter aí redes zumbis comandadas por invasores remotamente. E aí, esse invasor, em um determinado momento, ele vai emitir uma ordem, né, para que todas essas máquinas enviem spams, façam ataques de negação de serviço e outras, né, ações como as que foram reportadas na questão que eu passei para vocês. Então, a resposta aí dessa questão é justamente essa ameaça, conhecida como bot. O cavalo de Troia seria o quê? Um presente de grego, né? Você recebe um determinado arquivo, como se esse arquivo fosse realizar uma atividade, mas na verdade ele vai realizar outra atividade que não lhe foi especificado. Então eu recebi, por exemplo, uma proteção de tela. Só que por trás dessa proteção de tela, ela vai habilitar um backdoor, ele vai abrir uma porta no meu equipamento, uma porta lógica, para que esse equipamento possa ter um acesso remoto posteriormente. Tá? Então, o cavalo de Troia, ele aparentemente ele é inofensivo, mas quando, né, é executado, ele vai ativar outras ações que você não, né, tem, das quais você não tem conhecimento. Backdoor é um tipo de ameaça que abre portas para o ataque, e aí nós temos o spyware, que é um programa espião. Então, nós temos aí vários tipos de programas desse tipo. O keylogger, que vai copiar todas as teclas que foram digitadas pelo usuário, né? O screenlogger, que vai copiar as telas que foram acessadas. O adware, que está muito relacionado à exibição de apresentação, de propagandas, né? O uso do adware pode ser legítimo ou malicioso. Então,
Com o uso malicioso, você começa a fazer acesso a páginas de pornografia, e de jogos, né, de outros elementos aí que não são de seu interesse. Trackware é um tipo também de ameaça que vai rastrear as atividades do sistema, né, para reunir informações aí do usuário e repassar, retransmitir essa informação a outras organizações. O hijacker é bem chato esse tipo de ameaça, então um efeito bem conhecido aí do hijacker seria alterar a página inicial dos navegadores web. Então, essa ameaça ela instala algumas ferramentas suspeitas, impedindo que você vá acessar determinados sites, né? E até mesmo impedindo a ação do antivírus. A gente tem também o rootkit, né? O rootkit, ele tenta se camuflar no sistema para assegurar que ele não seja identificado pelo antivírus, para que ele possa exercer ações aí no seu equipamento, sem a sua autorização. Então, ele quer ficar escondidinho lá, sem ser percebido, mas por trás, né, tornando a sua máquina comprometida. A bomba lógica, então você tem um código sendo executado em um determinado momento, por exemplo, numa sexta-feira 13, então tem eventos aí pré-definidos que irão ativar essa ameaça, ok? Temos aí os cracks, que são programas para poder quebrar senhas e licenças de software, e o BOE é um tipo de ameaça que é geralmente conhecido como vírus de boleto, tá? Então, vai infectar, esse tipo de ameaça infecta, por exemplo, um servidor de uma escola que emite boletos da escola, e aí na hora que o aluno for pagar esse boleto, ao invés de pagar diretamente para a escola, o valor vai ser creditado em uma outra conta, né? Porque esse boleto ele sofreu um processo aí de quebra da integridade. Então, ele foi adulterado, causando aí esse comprometimento aí dessa transação. Então, esses são os principais elementos. A gente precisa saber, principalmente, o vírus, o worm, o bot, cavalo de Troia, o spyware, né? E existe aí uma ameaça que também, né, vem sendo aí muito cobrada em provas, que é o ransomware. Então, o ransomware, na verdade, ele é um tipo de worm que pede resgate. Então, ele vai criptografar o seu disco rígido ou parte desse disco rígido e em seguida ele exige aí um resgate para liberação dos seus dados. Só que o pagamento desse resgate não é garantia de recuperação dos dados, tá? Então, a principal medida de segurança aí para você se resguardar contra o ransomware é o backup, né? Sua máquina foi comprometida, você vai lá e volta os seus dados, né? As suas configurações que foram backupeadas, para que você não seja a próxima vítima dessa ameaça. Então, a letra E vai ser a resposta dessa questão. Essa tabela é bem interessante, ela foi disponibilizada pelo Centro de Tratamento de Incidentes do Governo Federal, então ela destaca as diversas ameaças e faz um comparativo entre essas ameaças. Por exemplo, o worm, ele pode ser recebido automaticamente pela rede ou por e-mail, ele pode ser baixado de sites na internet ou a partir de compartilhamento de arquivos, pode ser obtido por meio de mídias removíveis infectadas, um pendrive, por exemplo, contaminado, na hora que ele é colocado lá na máquina, né, ele vai copiar e replicar essa ameaça, né, para né, outros compartilhamentos da máquina que estão sem as devidas proteções, e a partir dessa máquina, né, uma vez em que ela esteja contaminada, ela vai replicar essa ameaça para outros equipamentos da rede. Por meio de redes sociais, por meio de ambientes de mensagens instantâneas e assim por diante. Então, como ocorre a instalação? Nesse caso, execução explícita do código, né, e exploração de vulnerabilidades também. Como que ele se propaga? Envia cópias de si próprio pela rede, pelo e-mail, ok? Então, o worm, ele tem todas essas características aqui
que são importantes. Então, a banca ela pode omitir aqui o cabeçalho dessa tabela e aí te perguntar qual é a ameaça que está relacionada às ações que forem elencadas na prova. Tá? Essa questão é bem interessante aí. Por exemplo, o backdoor. Backdoor, ele procura se manter escondido, possibilita o retorno do invasor. Quem mais que vai possibilitar o retorno do invasor até a máquina? O backdoor e rootkit, tá? Então, observem aí essa tabela que é bem interessante. Então, a gente tem outras ameaças. Por exemplo, existe uma ameaça recente aí que é o CryptoMiner. Ela é uma ameaça conhecida como mineradora de criptomoedas. Então, você tem lá os bitcoins, que são as criptomoedas, e se você utiliza a capacidade de processamento do seu equipamento para fazer mineração de criptomoedas de forma conhecida por você, isso não é ameaça, mas se existe aí um código que faça essa mineração de criptomoedas sem o seu conhecimento, aí sim você tem um código malicioso, tá? Então aqui, ó, eu mostrei para vocês em cima, nessa figura, uma tela de uma ferramenta de segurança adicional, que é um antibot, que foi instalado em um firewall. E aí esse módulo antibot, ele identificou para mim, por exemplo, ó, que uma determinada estação, aí eu tenho o endereço IP dessa estação, ela está fazendo uma conexão com o endereço de destino lá na internet. O endereço é 85.17.26.67 e a ameaça responsável por isso é um CryptoMiner, ok? Então, esse tipo de conexão é vista pelos administradores da rede da sua organização, tá? Então, cryptojacking, na verdade, é o nome do ataque que consiste na realização dessa mineração de criptomoedas ilegalmente, tá? Sem o consentimento aí do usuário. Então, ransomware, eu já falei para vocês, ele é um código malicioso, ele criptografa todo ou parte do disco rígido do computador. E ele vai exigir um resgate para restabelecer o acesso aos dados do usuário. Só que, como eu falei, esse resgate, né, esse pagamento de resgate não é garantia de liberação desses dados. Então, cuidado aí para que você não seja a próxima vítima dessa ameaça. Aqui é um exemplo de uma máquina que foi contaminada por uma ameaça que é conhecida como WannaCry, que foi utilizada aí, há um tempo atrás em um ataque cibernético. Então, esse ataque foi muito divulgado na mídia e o WannaCry, ele nada mais é do que um worm e ransomware. Então, se ele é um worm, ele se propaga automaticamente pelas redes, explorando vulnerabilidades. E se ele é conhecido como ransomware, ele vai criptografar o disco ou parte do disco e exigir um resgate para a liberação desses dados. Ok? Então, é isso que eu coloquei para vocês aí. E, na época, essa ameaça exigia o resgate em dinheiro eletrônico. Então, eram exigidas as moedas virtuais para pagamento aí do resgate. Vamos lá para a questão seguinte. Sobre um programa de código malicioso, malware, então vamos marcar aqui a palavra malware, é notadamente responsável por consumir muitos recursos devido à grande quantidade de cópias de si mesmo que costuma propagar. E, como consequência, pode afetar o desempenho de redes e a utilização dos computadores. Então, consome muitos recursos, porque devido à grande quantidade de cópias de si mesmo. Então, aqui eu já consigo identificar a resposta, mas vamos ler mais um pouquinho para a gente ter certeza de que a resposta é o worm. Então, 2, programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes. Ok, né, pessoal? Tudo a ver com o conceito de worm. Enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Ok. Diferente do vírus, não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos, mas sim pela execução direta de suas cópias ou pela exploração automática de vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores. Perfeito! Então, a gente sabe que a letra D vai ser a resposta. E o que é mesmo a tal da vulnerabilidade? Então, dentro aí da segurança da informação, a gente começa a pensar nos ativos.
Então, ativo é o que a segurança da informação ela quer proteger. O meu notebook, por exemplo, é um ativo dentro aí do meu contexto. Tá? Aqui na minha residência, eu tenho vários equipamentos. O notebook, em que eu criei a apresentação de vocês e estou agora transmitindo essa aula ao vivo, ele é considerado um ativo. Então, se esse notebook, por exemplo, ele falha, eu preciso ter uma estratégia de contingência para poder fazer o aulão a partir de outro equipamento, né? Transmitir o aulão a partir de outro equipamento. Então, eu tenho um outro equipamento aqui, que é um Mac, e em caso de emergência no meu equipamento principal, eu posso ativar a conexão a partir da outra máquina. Isso é uma estratégia de contingência. Então, é uma medida de segurança que eu tenho aqui adotada para que eu não tenha imprevisto desse tipo. Então, a vulnerabilidade, pessoal, são as fragilidades de segurança, são os pontos fracos da segurança da informação. Então, se o meu equipamento não tem antivírus, isso é uma vulnerabilidade de segurança, que permite com que a minha máquina seja explorada por uma ameaça. Então, vamos em frente. A diferença entre vírus e worm. Então, o worm, né, não embute cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos e propaga-se automaticamente pelas redes. Então, eu já falei isso para vocês. A banca ainda colocou outras opções. Trojan Proxy. Existe o Trojan Horse e existe o Proxy, que é uma ferramenta de segurança. Agora, Trojan Proxy, isso foi uma invenção aí do examinador. Keylogger, eu já falei para vocês. O scan. Então, o scan e o spoofing. Scan é uma técnica que vai me permitir realizar buscas em redes de equipamentos. Então, eu quero identificar, por exemplo, quantos equipamentos eu tenho em uma determinada rede. Eu posso fazer uma varredura nessa rede para identificar quantas máquinas estão ativas e nela conectadas, por exemplo. E eu posso coletar informações sobre essas máquinas. Eu posso fazer um inventário de hardware e software desses equipamentos a partir dessa varredura. O spoofing. Então, no caso do spoofing, o computador ele envia comandos a outro se passando por uma máquina terceira, tá? Então, deixa eu ver se tem mais alguma opção. Não. Então, a letra D é a resposta aí dessa questão. Os protocolos mais cobrados. Então, eu vou falar os principais aqui para vocês. HTTP, que permite transferência de hipertextos. HTTPS, que permite, né, a utilização do HTTP seguro, né, com transmissão com criptografia. O IMAP, POP e SMTP são protocolos ligados à parte de correio eletrônico. O POP3 me permite receber as mensagens de correio eletrônico e eu posso descarregar essas mensagens para a minha máquina. O SMTP me permite o quê? Se manda mensagem, permite a transferência de mensagens de correio eletrônico. E o IMAP me permite acessar as mensagens diretamente a partir do servidor de correio eletrônico. FTP é um protocolo para transferência de arquivos. O DNS é um protocolo que converte nomes de domínio para endereço IP e vice-versa. Então, quando você acessa www.pontodesconcurso.com.br, o servidor de DNS ele vai converter esse nome para o endereço IP lá de acesso ao site do ponto. E o equipamento ele vai buscar a página naquele endereço. A partir daí, né, é feita, então, a conversão. Imagina se eu tivesse que decorar o endereço IP de todos os servidores que eu desejo acessar, né? É praticamente inviável isso. Então, para isso, a gente tem o servidor de DNS que nos auxilia nessa missão. Telnet, que me permite acessar um terminal remoto, só que esse acesso é feito sem criptografia. Então, a senha, por exemplo, ela transita em texto claro, né, aberta, e qualquer um consegue, aí, se fizer uma interferência nessa conexão, ter acesso a esses dados. SSH é um protocolo de acesso também remoto, parecido com o Telnet, só que ele vem substituindo o Telnet, colocando aí a utilização de comunicações seguras com criptografia. O SNMP, que é um protocolo de gerenciamento de redes. Então, eu consigo aí gerenciar uma rede de computadores a partir desse protocolo.
verificando, por exemplo, se um determinado equipamento ele encontra-se ligado, ativo, transmitindo aí, pacotes em uma determinada rede. O DHCP me permite automatizar toda aquela distribuição de endereçamento IP. Então, se eu tenho 10.000 máquinas na minha rede, o servidor de DHCP é ele que vai distribuir os endereços IPs para todas as estações nessa rede, de forma automática. Eu posso ter alguns endereços fixos, né? Por exemplo, o endereço de um determinado servidor, ele não pode ser alterado dinamicamente. Então, a gente pode, nesse servidor de DHCP, fixar o endereço aí de determinados servidores. Então, é importante saber todos esses protocolos. E aí vamos, então, a mais uma questão. Considere o seguinte URL utilizado na barra de endereços de um navegador de internet típico. Então, a banca deu para vocês esse URL. http www.policiacivil.sp.gov.br/portal. Com relação a esse endereço, é correto afirmar que permite acesso exclusivo à intranet. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou aqui... deixa eu só descartar. Bem, eu vou pegar esse endereço aqui e eu vou acessar esse endereço diretamente aqui a partir de um navegador web, ok? Então, vamos ver se esse acesso ele é restrito aos profissionais aí da Polícia Civil de São Paulo ou se esse endereço ele é aberto a todos os usuários. Então, ó, como eu consegui fazer esse acesso, né? A gente já vai conseguir resolver aí uma das questões que foram liberadas aí pela banca. Com relação a esse URL, é correto afirmar que permite acesso exclusivo à intranet e apenas aos funcionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo? Não, né? A gente viu, então, que isso não é verdade. Lembrando que a intranet é uma rede corporativa que utiliza os mesmos serviços e protocolos da internet, só que dentro da organização. E quando você libera acesso à sua intranet para fora da organização, a gente tem o que a gente chama de extranet. Então, a diferença entre internet, intranet e extranet é importante. Bom, a letra B. O tipo de serviço identificado pelo URL é para transferência de arquivos entre o usuário e o servidor internet. Não, tá? Aqui ficaria melhor se fosse transferência de hipertextos, né? Tendo-se em vista aí que foi utilizado o protocolo HTTP. Eu poderia ter aí FTP para transferência de arquivos, mas não foi o caso. Na letra C, a forma de acesso ao site identificado pelo URL só pode ser executada por meio de tablets. Não existe essa restrição aí, tá? Eu não tenho essa restrição a partir desse endereço que é disponibilizado ao usuário. A transferência de informação entre o navegador e o servidor não é criptografada. Bem, a banca considera o seguinte, usou HTTPS, ela considera como criptografada, que não usou, então a letra D já é a resposta. Vamos ver, então, a letra E. É um site cujo domínio é do tipo comercial. Não, olha só, a gente tem aqui, ó, sp.gov, então já não é comercial, vai ser do tipo governamental. Ok? Então, a letra D é a resposta aí dessa questão. Vamos para frente. Então, o modelo OSI, pessoal, faz parte do conteúdo de redes de computadores. Então, lembrando aí, o modelo OSI ele é constituído por 7 camadas, que são as camadas física, enlace, a camada de rede, de transporte, de seção, de apresentação e de aplicação. Então, se a gente pegar as iniciais aí das camadas, a gente vai ter a palavrinha, ó, FERT-SA, ok? Então, eu memorizei a partir desse conjunto aí, a partir dessa palavra. Então, a camada física é a camada no nível mais baixo. Então, ela transmite bits desestruturados pela rede. Então, a partir daí, você vai pegar esses bits desestruturados, organizar esses bits em unidades conhecidas como quadros e enviar isso para a camada 2. A camada 2 é a camada de enlace, ela lê os quadros, checa se erros foram encontrados, se encontrar erros, ela tenta corrigir, se não for possível, né, ela pode descartar esse pacote. Ou, se tudo ok, ela manda o pacote
esse quadro, né, essa unidade de informação, conhecida como quadro, para a camada seguinte, que é a camada de rede. Lembra? Rede, rota, roteador. Então, qual equipamento de rede vai estar posicionado na camada de nível 3? Então, a gente pode ter aí o roteador ou um switch de nível 3 que atua como roteador também. Na camada 2, eu já posso ter um switch. Na camada 1, eu já tenho hubs, repetidores. Então, os equipamentos que atuam nessas camadas, isso é importante para a prova. A descrição de cada camada. Então, vamos lá, camada 3, continuando. Ela define a rota, qual é o caminho que o pacote vai seguir até chegar ao seu destino. Em seguida, a camada de transporte, ela vai fazer a entrega dessa unidade de informação. Essa entrega, fim a fim, ela pode ser confiável ou não. Ela vai ser confiável com a utilização do protocolo TCP. Ela não é confiável com a entrega de UDP. Um exemplo, eu vou baixar músicas da internet. Então, se eu perder uma parte dessa música, isso não é tão crítico, né? Então, eu posso utilizar, por exemplo, o protocolo UDP nessa transmissão, tá? Na camada de transporte. Agora, eu vou fazer uma cirurgia pela internet, então, o equipamento... Então, tem um determinado hospital lá em São Paulo e um médico aqui em Belo Horizonte. Então, esse médico precisa, através da rede de computadores, da internet, ter acesso ao sistema no momento em que a cirurgia está sendo realizada. Então, eu preciso que essa entrega seja confiável. E aí, eu vou utilizar um protocolo orientado à conexão, que vai controlar todos os pacotes e os pedacinhos de pacotes que são transmitidos. Se ele identificar um erro, ele vai tentar corrigir e buscar, pedir a retransmissão desse pacote para que não haja impacto ao final, tá? Então, eu utilizaria o TCP. A camada de sessão, ela estabelece e gerencia as sessões entre as máquinas de origem e destino. A camada de apresentação, ela é a tradutora da rede e a camada de aplicação fornece serviços ao usuário final. Por exemplo, você aí vai acessar o seu correio eletrônico. Então, o serviço aí, né, de mensageria vai ser utilizado por você a partir da camada de aplicação. Questão seguinte: as empresas estão cada vez mais necessitando centralizar suas informações e melhorar os métodos de comunicação interna para reduzir custos. Então, para isso, o que ela pode utilizar? Vamos lá, então, deixa eu já colocar aqui para vocês, ó. A intranet, que é aquela rede corporativa interna que utiliza os mesmos serviços e protocolos da internet dentro da organização, então a intranet ela pode ser utilizada para isso, para você poder centralizar suas informações e melhorar os métodos de comunicação interna. Então, eu posso ter um servidor web da minha intranet, né, disponível na minha intranet para que todos os procedimentos, toda a política de segurança da organização, manuais e outros documentos sejam disponibilizados a todos os usuários dessa empresa, tá? Então, a intranet pode possibilitar isso, além de tudo que a própria internet dispõe. Tá? A gente está vendo aqui que a letra E é a resposta. Porém, a principal diferença entre intranet e extranet é que a intranet ela é restrita a um certo público. Por exemplo, os colaboradores de uma empresa. Então, eu aqui da minha residência, eu consigo acessar a extranet da Assembleia Legislativa. Tá? Então, a intranet da Assembleia ela foi disponibilizada para os seus servidores. Então, cada um no seu ponto aí de conexão, né, remoto, cada um deles poderá acessar a extranet, chegando aí a essa grande, para ter acesso a todos esses serviços. Então, observe essa tabela, internet, intranet e extranet. A intranet ela é restrita a um certo público, ok? Por exemplo, os funcionários da empresa. A extranet ela é restrita também a clientes, parceiros, ou determinadas, né, outras pessoas com autorização da organização. E a internet ela tem um acesso público. Então, usuários da internet, qualquer usuário, da intranet, usuários da rede interna. Então, usuários da extranet, redes conectadas ou autorizadas, né? Clientes, parceiros ou fornecedores. Vamos continuar então.
neste caso, os colaboradores podem acessá-la. Então, os colaboradores podem acessar a intranet com o nome de usuário e senha devidamente validados. Geralmente, esse acesso é feito em um servidor da rede local da empresa. Então, a letra E vai ser a resposta. Essa questão é bem legal aí para vocês memorizarem essa questão de como que se dá o acesso à internet, intranet e extranet, quais são os usuários que podem ter acesso a essas redes, né? E a informação, por exemplo, na intranet a informação ela é privada, compartilhada dentro da empresa. Na internet a informação ela é pulverizada, pública, né? Acessível a todos que tenham acesso àquele ambiente. Deep Web. Então, Deep Web é um conceito interessante. Então, a gente hoje acessa a internet e a gente só consegue visualizar aquilo que os motores de busca, por exemplo, do Google, né, conseguem acessar. Só que a gente tem um site de Deep Web que não é acessível por meio aí dos navegadores tradicionais. Então, aqui você tem uma infinidade de conteúdos que foram disponibilizados aqui, cerca aí de 96% do universo digital, tá? Que são acessíveis a partir de então, esse ambiente disponibiliza sites criptografados, protegidos por senhas. E somente se você, né, tiver essas informações, você conseguirá chegar até elas, utilizando também ferramentas específicas. A questão seguinte, cookies, utilizados pelos navegadores web são... Então, pessoal, o que é um cookie? É uma lista com endereços de sites? Não, né? Pequenas listas contendo sites e endereços? Não. Arquivos temporários, como páginas, imagens, vídeos e outras mídias baixadas da internet? Não. Pequenos arquivos de texto, ó, tá indo bem, que os sites gravam no computador do usuário e que são utilizados geralmente para guardar suas preferências de navegação. Perfeito. Então, o cookie nada mais é do que um arquivo texto que o servidor web salva na máquina do usuário para guardar as suas preferências de navegação. Então, na hora que você vai acessar a internet e começa a aparecer para você cursos, ponto dos concursos, livros de informática para concursos, isso tudo é em virtude de quê? De informações que foram registradas nos cookies, armazenando as suas preferências de navegação. E aí você começa a receber propagandas personalizadas para né, dentro aí das suas preferências. Então, a letra D vai ser a resposta. No sistema operacional Windows, um usuário deseja mover o arquivo ATXT da pasta P1 para a pasta P2. Para tanto, ele selecionou o arquivo ATXT e digitou Ctrl Z. Bem, pessoal, o que o comando Ctrl Z ele faz? Ele vai desfazer uma operação. Então, ele selecionou o arquivo e pressionou o Ctrl Z, ele ainda não executou nenhuma atividade. Então, não há indicação aí de uma atividade anterior a esse comando. Em seguida, ele abriu a pasta P2 e digitou Ctrl Y. Bem, o Ctrl Z ele desfaz uma operação. O Ctrl Y ele vai refazer, né? E aí, como nada foi desfeito, não vai fazer sentido utilizar o Ctrl Y nesse cenário. Então, é correto afirmar que, após essa ação, a TXT será compactado? Não, ele não falou nada de compactação aqui. A TXT será movido? Para eu mover, eu vou ter que retirar de algum ponto e colar em outro. Nenhuma dessas ações aí foram reportadas, né, nesse cenário. Letra C, a TXT será copiado. Então, para eu copiar, por exemplo, eu vou utilizar o Ctrl C, não existe aí essa ação. Então, eu posso eliminar também a letra C. Letra D, a TXT não será movido nem copiado. Ok, porque ele fez um comando chamado Ctrl Z para desfazer uma operação. Então, o Ctrl Z aqui nesse cenário não vai ter efeito, porque não há indicação de nenhuma atividade anterior ao comando para que possa ser desfeita essa operação. E o Ctrl Y vai refazer algo que seria desfeito, mas como não aconteceu nada no primeiro
na primeira parte, né, não vai fazer sentido. Então, a letra D vai ser a resposta dessa questão. Seguinte, então vamos lá. A criação de atalhos para unidades de armazenamento em um computador com o sistema operacional Windows pode ser feito para... Então, o que é atalho? Atalho é uma forma direta de você acessar um determinado objeto, ok? Que objetos são esses? Aqueles objetos dos quais vocês precisam com mais frequência, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, que acessar uma pasta chamada projetos diariamente, e essa pasta projetos está localizada no disco rígido do meu computador, eu posso criar um atalho na minha área de trabalho do Windows, né, para que ao clicar no atalho ele acesse diretamente aquela pasta, sem eu precisar ter que percorrer todo o caminho até chegar a ela. Então, você pode ter atalhos para programas. Então, eu posso criar um atalho para o Microsoft Word. Então, na hora que eu clicar nesse atalho, ele vai trazer o Word para a minha tela, né? Ele vai executar o Microsoft Word. Então, eu posso ter atalhos para programas, atalhos para pastas ou para arquivos específicos. Eu posso ter atalhos para outros computadores ou para sites na área de trabalho ou para unidades de rede. Então, a banca justamente explora esse conceito. Ó. A criação de atalhos pode ser feita para unidades de armazenamento externas apenas? Não. Externas, sim, mas não apenas. Pendrives, eu posso ter. Unidades de armazenamento internas, sim. Para pendrives e cartões de memória apenas? Não, né? Esse apenas aqui, ó, está invalidando essas assertivas. Eu posso ter atalhos para unidades de armazenamento internas, externas e pendrives? Ok. Então, a letra E é a resposta, tá? Então, vamos lá. Não, deixa eu descartar aqui. Eu vou criar um atalho aqui para vocês verem. Então, ó, eu estou na minha área de trabalho do sistema operacional, no caso aqui o Windows 10. Eu vou selecionar, ó, cliquei com o botão direito sobre a área de trabalho, novo atalho, tá? Então, agora eu vou informar qual é o item. Então, eu posso procurar esse item. Lembrando aqui, pessoal, ó, que eu posso criar atalhos para programas locais ou de rede, arquivos, pastas, computadores ou endereços na internet, como eu falei para vocês. Então, procurar, vamos supor, eu quero um atalho para uma pasta chamada Patrícia, lá no meu HD externo, que foi mapeado na letra E, 2 pontos barra. Então, eu clico em avançar, digite o nome para esse atalho, Patrícia, ok, tá? Então, observe que o atalho que foi criado, ó, ele possui uma seta curva em sua base inferior. Isso também é questão de prova. Aqui na minha área de trabalho, por exemplo, ó, eu tenho um atalho para a pasta Google Drive, eu tenho outro atalho para o programa, né, para o aplicativo Google Chrome, eu tenho outro atalho para o Mozilla Firefox e tenho outro atalho para Eventions Broadcast, que é esse programa que eu utilizo aqui agora. Tá? Então, eu tenho e tem mais um atalho aqui embaixo, que eu criei. Eu tenho 5 atalhos aqui destacados na área de trabalho do meu equipamento. Então, vamos voltar à nossa questão. A gente viu, então, que a letra E vai ser a resposta aí dessa questão. Seguinte, os computadores pessoais, como os que utilizam o sistema operacional Windows, dispõem de uma região de memória para armazenamento temporário de objetos copiados ou recortados, que ficam nesse local enquanto aguardam para serem colados. Essa área é denominada área de... Bem, tem muita pegadinha. A maioria dos alunos começa a marcar a área de trabalho. A área de trabalho é essa área que eu mostrei para vocês, onde eu criei o atalho. Então, não é essa área de armazenamento temporário de objetos que foram copiados ou recortados. Nesse cenário aí, a gente tem a área de transferência, que é a letra B. Tá? Então, a área de transferência é uma memória temporária usada pelo sistema operacional durante os processos de transferência de dados entre aplicativos, né, ou documentos. Então, eu copiei um dado do LibreOffice Writer e quero colar esse dado no Calc. Então, eu vou efetuar o comando de cópia no Writer.
Nesse momento, os dados eles foram enviados para essa área de armazenamento temporário, e aí quando eu for lá no destino, no calc, eu vou pedir para colar esse texto que foi copiado, né? E aí você busca esses dados da área de transferência e os cola aí no documento de destino. Então, letra B vai ser a resposta. Então, muita atenção nisso, tá? Não marquem aí a área de trabalho. Nesse caso, ao executar, então, a operação de colar, o conteúdo da área de transferência é colado para o destino, ok? Então, não esqueçam disso. A questão seguinte. Um usuário de um computador com sistema operacional Windows e o Office pretende copiar um texto elaborado no Word e colá-lo em uma planilha elaborada no Excel. Para tanto, executou as seguintes ações. Então, vamos lá. Ele selecionou o texto desejado no Word. Depois, digitou o atalho Ctrl+C. Então, o Ctrl+C é para efetuar a cópia. Abriu a planilha e selecionou a célula que receberá a cópia. E digitou o Ctrl+V. O que vai acontecer? Foi justamente o cenário que eu falei para vocês aí. Então, após essas ações, de copiar e colar, é correto afirmar que elas realizarão a cópia conforme pretendido. Né? A letra A vai ser a resposta. Então, esse procedimento aí que foi ilustrado nessa questão é um simples copiar e colar. Entre o quê? O Word e, no caso aí, o Excel, tá? São os dois aplicativos aí nesse processo de copiar e colar. Utilizando o que nesse cenário? A área de transferência. Então, na hora que eu copiei os dados, o texto, ele foi para a área de transferência. Quando eu pedi para colar, então o sistema operacional buscou esse dado que estava lá na área de transferência e enviou esses dados para o aplicativo de destino, para o Excel, poder colar na célula desejada. Então, como não há nenhum problema aí com esse procedimento, né, ele irá funcionar conforme destacado aí na letra A. Ok. Seguinte, vamos lá. Por meio do recurso Links da guia Inserido Word 2016 em português e em sua configuração padrão, é possível a inserção de hiperlinks, indicador e referência cruzada. Assinale a alternativa correta a respeito da inserção de um hiperlink em um documento do Word 2016. Cria um índice para o documento? Não. Introduz efeitos especiais em partes do documento, como textos piscantes, não tem nada a ver com hiperlink. Elimina espaços não utilizados no documento? Errado, né? Permite criar um link no documento para acesso rápido a páginas da web e a outras partes do próprio documento. Ok, tá? Então, eu posso vir aqui para vocês. Eu vou abrir aqui o meu Word 2016. Então, eu venho na guia inserir, vamos lá, inserir. Então, ele tem aqui o grupo links e a banca justamente explorou esse grupo aqui, ó, links, que contém os comandos link, indicador e referência cruzada. Especificamente nesse caso, ela abordou o comando link, né, que pode ser obtido a partir do botão link. Então, aqui eu vou conseguir inserir um hiperlink no meu documento, que vai vincular a palavra a qual área? A uma página da web ou arquivo existente. Eu posso inserir um hiperlink, colocando neste documento, né, o ponteiro de destino, criar novo documento ou hiperlink para o endereço de e-mail. Tá? Então, eu poderia colocar aqui Patrícia. Então, eu vou clicar sobre a palavra link e aí eu vou colocar, por exemplo, um link para uma página da web. Aí eu vou preencher os dados específicos a partir daí, tá? Eu vou voltar aqui, porque senão não vai dar tempo de continuar. Então, aqui a letra D seria a resposta aí dessa questão. A questão recente aí da VUNESP de 2018, tá? Caiu na prova de agente de polícia. Um outro comando aí, um outro recurso que a banca gosta muito é a parte de hifenização, tanto do Word quanto lá no Writer, né, que faz parte aí do pacote LibreOffice.
Então, a infinização no Word 2016, em português, e em sua configuração padrão, admite os seguintes tipos. Então, quais são os tipos que você tem aí? Eu posso ter uma infinização configurada como nenhuma, então ele não vai infinizar o meu documento. Essa infinização pode ser feita de forma automática pelo aplicativo Word ou de forma manual. Então, eu vou definir quando eu quero infinizar ou não. Então, voltando aqui ó, no Word, eu tenho aqui na guia Layout, tá? Esse recurso aqui de infinização. Então, aqui eu posso alterar a infinização de acordo com o tipo, né, que for escolhido pelo usuário. Eu optei aqui por não infinizar. Eu, particularmente, não gosto muito desse recurso. Mas eu poderia colocar, por exemplo, para que essa infinização fosse feita de forma automática, gerenciada pelo Word, né, ou de forma... Então, eu vou definir, né, como que eu quero infinizar o meu documento. Então, a letra C vai ser a resposta. O cookies aqui eu já vi. Bom, pessoal, é isso. Então, como eu sempre passo para vocês em todas as aulas, eu sempre coloco uma mensagem de motivação para vocês. Deixa eu voltar aqui. Eu vou colocar a câmera aqui. Ok. Então, como eu passo para vocês, que a felicidade ela seja sonho, meta e realidade. Então, tudo que a gente faz hoje, a gente precisa fazer com paixão, com garra, com persistência, com força de vontade, com determinação, com muita confiança e colocar o esforço em todas essas atividades. Porque esse esforço, ele é temporário. Então, em breve, você estará sendo recompensado por toda essa garra, né? Por todas essas atividades aí que te levarão a conseguir obter o resultado desejado. Então, você tem um objetivo em vista. Então, você, nesse momento, pode traçar suas metas, né? Para que você consiga atingir esse objetivo e concretizar esse seu sonho. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula de hoje, com foco na disciplina de informática. Os últimos webinários foram mais voltados para a tecnologia da informação, mas eu não esqueci da disciplina de informática, que é aquela em que eu já leciono também desde 2008 no Fontes Concurso. Tá, pessoal? Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês aí aproveitem bastante o curso que eu estou disponibilizando. A banca, ela costuma, às vezes, repetir muitas questões de provas recentes. Então, eu estou mapeando aí todas as questões que foram liberadas, né, de cerca aí de um determinado período até agora, para que vocês não tenham surpresa na hora da prova, ok? A ideia é gabaritar, fechar aí com chaves de ouro, para que, né, mais esse sonho seja realizado por todos vocês. Foi um prazer, pessoal. Mandem aí o feedback para mim e coloquem também aí nesse feedback que assuntos vocês têm maior interesse para os próximos webinários, porque eu irei aí né, trabalhar com muito carinho outras questões para a gente poder discutir aqui nessas aulas ao vivo, ok? Bom, um grande abraço então, fiquem com Deus e ótimos estudos. Valeu, pessoal!